O Arquideias continua por aqui na Expo Revestir, onde profissionais das áreas de arquitetura e decoração conferem as últimas tendências em louças, metais sanitários e revestimentos. Uma arquifeira. Estamos com Diogo Brito e Rodrigo Vilas Boas, grandes nomes da vanguarda da arquitetura mundial e fundadores do escritório Oda. Sejam muito bem-vindos ao Arquideias. Diogo, o escritório Oda ele é reconhecido por assinar projetos ousados e tem uma filosofia diferenciada. Eu gostaria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre esse trabalho. O nosso escritório pretende atuar no século XXI de maneira mais eficaz possível. Isto é, nós acreditamos que o arquiteto no século XXI tem que ser o melhor tradutor da realidade onde atua. E, portanto, nós trabalhamos com as ferramentas de maior vanguarda que nós adquirimos em grandes escritórios mundiais como Zaha Hadid ou Rem Koolhaas, que estivemos trabalhando há uns anos atrás. E, portanto, agora fazemos o mesmo. Trabalhamos numa escala global, usando a maior tecnologia a partir de Portugal para todo o mundo. Certo. Rodrigo, agora conta pra gente como é que foi projetar o Antiquity Museum em Taiwan e o Disaster Center na Turquia. Antes de mais, obrigado à Arquideias pelo convite para a entrevista. Bom, os nossos processos de trabalho dentro do escritório são sempre relativos à abordagem ao problema, geralmente é sempre feita da mesma forma. E o Antiquity Museum partimos sempre de uma interpretação do briefing pedido, que é um concurso. Foi um concurso público em Taiwan e no qual nós abordamos de uma forma semelhante ao Disaster Center na Turquia, embora sejam dois projetos diferentes. A abordagem projetual é semelhante, com uma perspectiva laboratorial, com competências conjugadas com artistas, com pessoas que sabem tecnologias diferentes, como parametrização, etc. E no fundo ambos tiveram uma abordagem semelhante. Depois o resultado final e o briefing depende de interpretações diferentes. E uma curiosidade, a Oda só atende a grandes projetos arquitetônicos ou atende projetos menores também, tais como casas residenciais, por exemplo? Não, a Oda é uma empresa que sobretudo abraça desafios diferentes e que pretende, no fundo, ter a disponibilidade. O desafio só tem que nos criar uma ambição criativa, original e única, e depois a escala do projeto não é influente no nosso meio, ou seja, não rejeitamos nenhum trabalho pela escala que ele tem, mas sim pelo desafio que ele propõe. Tá certo. Ficamos sabendo que vocês têm grande admiração por Oscar Niemeyer, Afonso Reid. Eu gostaria de saber se o trabalho de vocês tem alguma semelhança com o deles. Semelhança talvez não tenha. Eu acredito que a obra modernista brasileira teve o seu tempo e viveu numa época correta e respondeu à época em que se situava. E nós fomos ensinados, desde que começamos a nossa graduação em arquitetura, fomos ensinados a perceber quais são os pontos qualitativos dessa arquitetura e apreciamos e queremos ver, e vamos agora vê-los durante uns dias e absorver as partes boas e reais e físicas dos projetos do Niemeyer, de Lina Boardi, de todos os outros arquitetos de grande renome mundial. Mas eles influenciam-nos de alguma forma, há sempre alguma coisa que fica. No fundo, não existe nenhuma arquitetura que não tenha pais e, no fundo, a arquitetura brasileira é também pai de qualquer arquitetura que se sinta valorizada por apreciar o modernismo brasileiro. Tá respondido. Diogo, qual é o papel do arquiteto no século XXI? Isso é um pouco abrangente essa resposta. O papel do arquiteto no século XXI, tal como foi anteriormente, é corresponder exatamente àquilo que a sociedade pretende, fazendo o pressuposto que nós temos de ser um bocadinho aquilo que dizia Charles Darwin com a teoria da evolução. É que o ser humano que prevalece não é aquele que é mais forte, nem tão pouco mais inteligente, mas é aquele que está mais apto à mudança. E, portanto, o arquiteto tem que ser também esse veículo dessa mudança, ter essa capacidade de reunir em si as novas ferramentas, perceber o que é que o mercado precisa e atuar sobre ele da maneira mais eficaz, mais criativa, mais ousada, e tendo sempre a noção de que a arquitetura não deixa de ser uma arte de ajuste funcional e, portanto, é sempre em função da função, pensar na pessoa e, portanto, é nesta abrangência que já acontecia no século passado, mas tenderá a acontecer no próximo com a nova realidade que existe.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação de vocês aqui no Arquideias e nós desejamos que vocês tenham muito sucesso, inclusive a Oda. Obrigada. Parabéns mais uma vez pela Feira Revestir, aonde nós podemos usufruir desses produtos que os fornecedores nos mantêm informados sempre pelas tendências, principalmente cada ano é uma inovação. Esse ano eu achei muito interessante essa parte dos cimentícios, onde a gente vê a madeira de demolição entrando bastante no mercado. Estou gostando demais e eu acho que isso a gente tem condição de colocar bastante em prática no mercado.